Hoje você vai embarcar em uma jornada pela história da Bíblia como nunca viu antes. Vamos percorrer todo o Antigo e o Novo Testamento, da criação no Jardim do Éden à vida e morte dos discípulos de Jesus. Ao final deste vídeo, tenho certeza que sua visão sobre a Bíblia será transformada e seu amor pela palavra de Deus será ainda maior. Mas isso só acontecerá se você abrir o seu coração para o que Deus tem a revelar. Se você sempre teve dificuldade em entender a Bíblia, hoje é o dia em que tudo ficará mais claro. Prepare-se para ser edificado e iluminado pelo poder das Escrituras. Lembre-se, o que vamos explorar hoje tem o poder de mudar sua vida. Tudo começou antes de qualquer coisa existir, quando só havia Deus. Ele sempre existiu, sem começo e sem fim. Ele não foi criado, ele é o Criador. Deus, eterno e soberano, decidiu criar o universo. No princípio, ele trouxe à existência os céus e a terra. No sexto dia, Deus formou o ser humano à sua imagem e semelhança. O homem, Adão, e a mulher, Eva. Adão e Eva foram criados perfeitos, sem pecado, e viviam em plena comunhão com Deus, no belo Jardim do Éden. Eles eram responsáveis por cuidar de toda a criação de Deus. Mas, infelizmente, escolheram desobedecer ao Criador, caindo em pecado. Foi aí que a humanidade foi precipitada no abismo da separação de Deus, e todos nós, estando representados em Adão, caímos junto com ele. Os dois primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. Em um ato de ciúme e inveja, Caim tirou a vida de seu irmão, tornando-se o primeiro assassino da história. Mais tarde nasceu Sete, e dele se originou uma linhagem que se voltou para Deus. No entanto, o pecado se espalhou rapidamente, e a terra se encheu de maldade. Diante disso, Deus decidiu destruir toda a humanidade com o dilúvio, poupando apenas Noé, um homem justo, sua família e os animais que ele levou consigo em uma arca construída sob a orientação de Deus. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou por meio dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. A partir desses 3, surgiram as diversas nações. Sem se tornou o pai das nações semitas. Cam deu origem às nações africanas e asiáticas, e Jafé se tornou o tronco das nações europeias. Então, Deus escolheu uma família para dar início ao povo que traria ao mundo o Messias prometido. Ele chamou Abrão, um homem de Ur dos Caldeus, e o fez sair de sua terra e se tornar um peregrino da fé. Onde quer que fosse, Abraão construía altares a Deus. Junto com ele seguiu seu sobrinho Ló, que mais tarde seria o pai dos Amonitas e Moabitas. Abraão, já com 75 anos, recebeu de Deus a promessa de que teria um filho, e através dele, sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Porém, após 11 anos de espera, sua esposa Sara, duvidando da promessa, entregou sua serva Agar a Abraão, e dessa união nasceu Ismael, que se tornaria o pai dos árabes, inimigos históricos de Israel. Quando Abraão completou 99 anos, Deus reafirmou sua promessa e mudou o nome dele para Abraão, significando pai de muitas nações. Sara, com 90 anos, deu à luz Isaque, o filho da promessa. Isaque se casou com Rebeca, que era estéril, mas após 20 anos de casamento, Deus a curou, e ela deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, tornou-se o pai dos israelitas. Ele teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Entre eles, José se destacou. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e acabou no Egito. Mas pela graça de Deus, José subiu ao poder, se tornando o segundo homem mais importante do Egito. Graças a ele, sua família foi trazida ao Egito, e as 70 pessoas que entraram no país se multiplicaram até se tornarem uma nação de milhões. 400 anos depois, o povo de Israel estava escravizado no Egito. Deus, então, levantou Moisés para libertá-los. Sob sua liderança, o povo deixou o Egito após uma série de milagres, incluindo a abertura do Mar Vermelho, e iniciou a jornada rumo à Terra Prometida. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, selando uma aliança com o seu povo. Mas por causa da incredulidade, o povo de Israel foi condenado a vagar no deserto por 40 anos, até que a geração rebelde morresse, exceto Josué e Calebe,
que foram fiéis a Deus. Sob a liderança de Josué, Israel finalmente entrou na Terra Prometida. Foram 7 anos de conquistas, mas ainda havia muita terra a ser ocupada. Josué foi um servo fiel de Deus, e sua liderança foi marcada por grandes vitórias. Após sua morte, iniciou-se o período dos juízes, que durou 330 anos. Durante esse tempo, o povo de Israel oscilava entre momentos de fidelidade e rebelião. Cada vez que se afastavam de Deus, eram oprimidos pelos inimigos. Mas Deus, em sua misericórdia, levantava líderes como Gideão, Sansão e Samuel para libertá-los. O povo de Israel, insatisfeito com o governo de Deus, pediu um rei. Então Samuel, o último juiz, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começou seu reinado com humildade, mas terminou mal, entregue à soberba e à desobediência. Depois de Saul, Davi se tornou o rei mais importante de Israel. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de suas falhas. Davi expandiu o reino, conquistou terras e acumulou riquezas. E de sua linhagem viria o Messias. O reinado de Davi foi sucedido por seu filho Salomão, que pediu sabedoria a Deus e se tornou o homem mais sábio de seu tempo. Ele construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz durante a maior parte de seu governo. No entanto, Salomão se desviou de Deus nos últimos anos de sua vida. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos formaram o Reino do Norte e 2 tribos o Reino do Sul. O Reino do Norte foi marcado por reis perversos e acabou sendo destruído pelos assírios. Já o Reino do Sul, conhecido como Judá, sobreviveu por mais tempo, mas também caiu, sendo levado ao cativeiro babilônico. Durante todo esse período de rebeldia, Deus levantou profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel, que advertiram o povo sobre as consequências do pecado, mas também trouxeram mensagens de esperança. Eles profetizaram a vinda de um Salvador que traria redenção não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Após o profeta Malaquias, houve um período de 400 anos de silêncio. Durante esse tempo, Israel foi governado por potências estrangeiras, até que, finalmente, Roma assumiu o controle. Foi nesse contexto que, em Belém, nasceu Jesus, o Messias prometido. Ele viveu uma vida humilde, mas poderosa, realizando milagres e ensinando com autoridade. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus percorreu a Galileia, curando enfermos, libertando cativos e pregando o reino de Deus. Mas sua missão final era a cruz. Ele sabia que precisava morrer para salvar a humanidade. E assim, ele se entregou voluntariamente, sendo crucificado em Jerusalém. Na cruz, Jesus tomou sobre si o pecado de todos nós e, em suas últimas palavras, ele declarou: "Está consumado." 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, provando que a morte não tinha poder sobre ele. Após a ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e lhes deu uma missão: pregar o Evangelho a todas as nações. Ele prometeu que voltaria, mas até então, seus seguidores deveriam espalhar a mensagem de salvação. Antes de subir aos céus, porém instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus fala sobre a capacitação de poder dada pelo Espírito Santo e dá também a estratégia de ação a ser seguida, ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois do Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém, num crescimento espantoso. Multidões eram convertidas e agregadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Como a igreja ainda está limitada à Judéia, Deus enviou uma perseguição contra ela e os crentes foram dispersos levando a palavra por onde iam. Assim é que Filipe chegou a Samaria, quebrando os muros de inimizade e pregando ali o evangelho com poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por intermédio de Filipe. O diácono pregador falava e fazia pregando aos ouvidos e aos olhos pela imposição de mãos dos apóstolos. Pedro e João, os samaritanos, também receberam o Espírito Santo.
o evangelho se espalhou para além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a Igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. Depois disto, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros na segunda viagem missionária. Paulo e Silas, por orientação divina, foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto de Antioquia da Síria. Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Corinto e as duas cartas para os Tessalonicenses na terceira viagem missionária. Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Nessa cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes, havia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior do Partenon de Atenas, das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos que Paulo passou na capital da Ásia Menor, igrejas foram plantadas por toda a província, como as de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, em virtude da fome que assolou o mundo. No tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. Paulo, então, faz uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para levar aos pobres da Judéia ao embarcar rumo a Jerusalém. Comunicou aos presbíteros de Éfeso que de cidade em cidade o que aguarda eram cadeias e tribulações. Não obstante, não levava em conta sua própria vida para cumprir seu ministério de anunciar o evangelho da graça de Deus antes de embarcar para Jerusalém. Escreveu sua mais robusta epístola, a Carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do império e repartir com a igreja a palavra, sendo por ela enviado até a Espanha, mesmo levando significativa ajuda financeira aos pobres da Judéia. Paulo foi preso em Jerusalém e dali transferido para Cesareia, onde foi acusado durante 2 anos pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo, em face da tendência de Festo de entregá-lo nas mãos do sinédrio que planejava sua morte. Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do império, enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou por inteiro, porém todos os passageiros e tripulantes foram salvos miraculosamente, conforme promessa de Deus a Paulo na ilha de Malta. Onde chegaram, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da cobra e ainda usou o seu servo para curar todos os enfermos da ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades supridas. Ali permaneceu preso durante 2 anos em uma casa alugada dali. Paulo evangelizou a guarda pretoriana, estimulou os crentes a trabalhar e escreveu cartas para Efésios, para Filipenses, Colossenses e para Filemon. Após esse período, Paulo foi liberado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Mas a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, passou a ser política, e Paulo retornou à prisão, sendo encerrado numa masmorra, um porão subterrâneo escuro, úmido e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador vestido de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, de onde assistiu ao espetáculo horrendo das chamas, devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Quando as chamas apagaram, 70% da cidade estava destruída, dos 14 bairros de Roma. 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa então uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruz,
Tamanha a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre dessa segunda prisão. Paulo escreveu a sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela relatou a chegada do seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi degolado deixando, porém para as gerações pósteras, um bendito legado. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 anos. Temos 4 livros biográficos, os 4 evangelhos e 3 são sinópticos. Quer dizer, vistos por uma mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas, a ênfase de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus. Escrito para os judeus, tem o maior volume de citações do Antigo Testamento. É o mais judaico dos evangelhos. A ênfase de Marcos é apresentar Jesus como servo. Escrito para os romanos, é o evangelho que se concentra nas obras de Jesus, mais do que nos seus ensinos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como filho do homem, escrito para os gregos por um médico. Gentio, historiador e viajante, tem como propósito apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala da vida de oração de Jesus e do seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, já no final do 1º século, para refutar o gnosticismo, uma perniciosa heresia que negava a divindade de Cristo, com uma abordagem diferente dos demais, prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres operados por Jesus e 7 declarações. Eu sou provando que ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras que ele temos no Novo Testamento. Ainda um livro histórico, o livro de Atos, que narra os fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até sua expansão à cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja, que nasceu no Pentecostes. Temos também as cartas do apóstolo Paulo a igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Temos outro sim, uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados por causa da perseguição a retroceder na fé, que é a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Temos ainda as cartas gerais, escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Por volta do ano 96, a história da Bíblia é uma narrativa de amor, redenção e esperança. Ela nos mostra que, apesar de nossas falhas, Deus nunca nos abandona. Ele enviou seu Filho para nos salvar e essa história ainda está viva hoje. Se você foi tocado por esta mensagem, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Fé para Crer. E se quiser continuar aprofundando seus conhecimentos sobre a Bíblia, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora. Que Deus abençoe sua caminhada de fé. Até a próxima.